Os sentimentos e as ideias, fisiologia, isto é, formação e combinação destes sentimentos e destas ideias em relação à constituição e à função do cérebro. Não tenho a pretensão de introduzir uma nova expressão na ciência, tudo quanto a que pretendo é, de uma parte, limitar nitidamente o meu assunto e de outra inculcar que a descrição dos fenômenos psíquicos, com sua subordinação e seu encadeamento, é pura fisiologia e o estudo de uma função e de seus efeitos. Os progressos realizados pela psicologia, pelo menos a que deriva da escola de Locke, que rompeu com as ideias inatas, aproximaram-na da fisiologia. Quanto mais esta se deu conta da extensão do seu domínio, menos se assustou com os anátemas da psicologia que interditava as altas especulações. Hoje não resta dúvida de que os fenômenos intelectuais e morais são fenômenos pertencentes ao tecido nervoso, que o caso humano não é senão um anel, embora o mais considerável, de uma cadeia que se prolonga, sem limite bem nítido, até aos últimos animais, e que, sob qualquer título que se proceda, contanto que se empregue o método descritivo, de observação e de experiência, ser-se-á um fisiologista. Não concebo uma fisiologia onde a teoria dos sentimentos e das ideias, no que ela tem de mais elevado, não ocupe grande lugar. Esta é a base do sistema materialista da alma. Convido o leitor a pesar escrupulosamente esse gênero de raciocínio. Não devemos admitir a existência da alma porque não se conhece nenhuma propriedade sem matéria, porque jamais se encontrou a gravitação sem corpo elétrico, a afinidade sem substâncias de combinação, a vida, a sensibilidade, o pensamento, sem ser vivo, sentindo e pensando. Ora, só há neste raciocínio uma petição de princípio, fundada sobre a palavra propriedade. Assimilar o pensamento à gravitação, ao calor, aos efeitos mecânicos, físicos, químicos, dos corpos materiais é igualar duas coisas muito diferentes, que estão precisamente dentro da questão, o espírito e a matéria. A vontade de um ser humano, mesmo a da criança, é pessoal, consciente, ao passo que a gravitação, o calor, a eletricidade, são impessoais, inconscientes, consequências de certos estados da matéria, fatais, cegas, essencialmente imateriais por si mesmo. É grande a diferença entre os dois objetos comparados, o dia e a noite. O próprio raciocínio científico erra pela base. O calor, por exemplo, nem sempre provém de um corpo quente, o movimento, que não tem temperatura alguma, produz calor. O calor é um modo de movimento. A luz é também um modo de movimento. A natureza da eletricidade continua desconhecida. Confesso que não sei explicar como um homem do valor de Littré, chefe da escola positivista, tenha aceitado esse raciocínio, sem perceber que não havia nele mais do que uma petição de princípio, quase um trocadilho, pois esta argumentação baseia-se na palavra propriedade. O que seria preciso provar positivamente é que o pensamento é propriedade da substância nervosa, que o inconsciente pode produzir o consciente, o que é, em princípio, contraditório. Não se ousaria comparar um pedaço de pau com um pedaço de mármore ou de metal, e compara-se tranquilamente o espírito, a razão pensante, o sentimento da liberdade, da justiça, da bondade, a vontade, com uma função da substância orgânica. Taine assegura que o cérebro segrega o pensamento como o fígado segrega a bilis. Parece que nestas inteligências a sede do raciocínio é feita, de antemão, com a mesma cegueira que a dos teólogos. Não haverá nisto ideia preconcebida, convicção sistemática. Deixemos as palavras vãs, no começo desta discussão. Que é a matéria? É, na opinião geral, o que nossos sentidos distinguem, o que se vê, o que se toca, o que se pesa. Pois bem, as páginas seguintes vão demonstrar que existe no homem outra coisa além daquilo que se vê, se toca ou se pesa, que há no ser humano um elemento independente dos sentidos materiais, um princípio mental pessoal, que pensa, que quer, que atua, que se manifesta à distância, que vê sem olhos, escuta sem ouvidos, descobre o futuro ainda inexistente, revela fatos ignorados.
Supor que esse elemento psíquico, invisível, intangível, imponderável, é uma propriedade do cérebro é proclamar uma afirmação sem provas, um raciocínio contraditório em si mesmo, como se dissesse que o sal pode produzir açúcar e que os peixes podem ser cidadãos da terra firme. O que queremos mostrar aqui é que a própria observação positiva, não temos outro método além do de Littré, Taine, Ledantec e outros professores do materialismo, e repudiamos as teorias bizantinas de raciocínio sobre palavras, puras divagações, dizemos, que a observação dos fatos e a experiência provam que o ser humano não é somente um corpo material dotado de várias propriedades, mas também um ser psíquico, dotado de propriedades diferentes das do organismo animal. Como puderam imaginar intelectuais eminentes, tais como Comte, Littré, Berthelot, que a realidade é circunscrita ao círculo de impressão de nossos sentidos, tão limitados e imperfeitos? Um peixe poderia acreditar que nada existe fora da água, um cão que fizesse uma classificação dos conhecimentos caninos classificá-los-ia não pela vista, como os homens, mas pelo olfato, um pombo-correio observaria especialmente o sentido de orientação, uma formiga o sentido antenal, etc. O espírito sobrepuja o corpo, os átomos não regem, são regidos. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao universo inteiro, aos mundos que gravitam no espaço, aos vegetais, aos animais. A folha da árvore é organizada, um ovo fecundo é organizado. Essa organização é de ordem intelectual. O espírito universal está em tudo, ele enche o mundo, e isto sem cérebro. É impossível analisar o mecanismo do olho e da visão, do ouvido e da audição, sem concluir que os órgãos visuais e auditivos são construídos com inteligência. Esta conclusão deriva com maior evidência ainda da análise da fecundação de uma planta, de um animal, de um ser humano. A evolução progressiva do ovo feminino fecundado, o papel da placenta, a vida do embrião e do feto, a criação deste pequeno ser no seio da mãe, a transformação orgânica da mulher, a formação do leite, o nascimento, a amamentação, o desenvolvimento físico e psíquico da criança, são outras tantas manifestações irrecusáveis de uma força diretriz inteligente, organizando tudo e dirigindo as mínimas moléculas com a mesma ordem que as esferas planetárias ou siderais na imensidade dos céus. Esse espírito não procede de um cérebro. Disse-se, com razão, que se Deus fez o homem à sua imagem, o homem por seu lado lhe pagou na mesma moeda. Se os besouros imaginassem um criador, esse criador seria para eles um grande besouro. O Deus antropomorfo dos hebreus, dos cristãos, dos muçulmanos, dos budistas, nunca existiu. Deus, Jeová, Júpiter, não são mais do que palavras simbólicas. Se a geração é admiravelmente organizada sob o ponto de vista fisiológico, está longe da perfeição no que respeita às sensações da maternidade. Para que sofrimentos? Para que as dores atrozes do fim? A Igreja vê nisso o castigo da culpa de Eva. Que gracejo! Adão e Eva existiram. As fêmeas dos animais não sofrem. A natureza pouco se preocupa com as épocas dolorosas da mulher e com a brutalidade da expulsão, peca certamente por falta de sensibilidade, o bom Deus não é meigo para as suas criaturas, nem sequer é humano, e as irmãs de caridade são melhores do que ele. Problema grave, apesar da certeza da existência do espírito na natureza. Não compreendemos Deus, é evidente. Que prova isto? A nossa inferioridade espiritual. Que o espírito, a inteligência, a ordem mental existem em tudo é inegável. A ciência experimental detém-se no seu caminho quando ensina que todos os fenômenos do universo se reduzem, em última análise, ao dualismo matéria e movimento, ou mesmo ao monismo matéria e propriedades. A história natural, a botânica, a fisiologia animal, a antropologia, apresentam à observação um elemento distinto da matéria e do movimento, a vida. O fisiologista Claude Bernard não nos mostrou já que a vida não é um produto das moléculas materiais? Além disso, o universo manifesta-se-nos como dinamismo, pois o movimento é inerente aos próprios átomos, e esse dinamismo não é de ordem material, porque há nele a organização de tudo, seres e coisas.
A doutrina que faz do pensamento uma função cerebral, ou que vê entre o trabalho do cérebro e do pensamento um paralelismo, uma equivalência, é totalmente insuficiente, podemos dizê-lo com o psicólogo Bergson. Ensina-se que as recordações são acumuladas no cérebro sob a forma de modificação impressa em tal ou tal grupo de elementos anatômicos. Se desaparecem da memória é porque os elementos anatômicos, sobre que repousam, são alterados ou destruídos. As impressões deixadas pelos objetos exteriores subsistiriam no cérebro, como na placa sensibilizada ou no disco fonográfico. Essas comparações são verdadeiramente superficiais. Se a recordação visual de um objeto, por exemplo, fosse uma impressão causada por esse objeto sobre o cérebro, não haveria recordação de um só objeto, mas de milhares de milhões deles, pois o objeto mais simples e mais estável muda de forma, de dimensão, de matizes, segundo o ponto de que se avista, a não ser que eu me condene a uma fixidez absoluta, contemplando-o. A menos que os vossos olhos se mobilizem nas suas órbitas, imagens inúmeras, de modo algum sobrepostas, desenhar-se-ão alternadamente em vossa retina e se transmitirão ao vosso cérebro. O que será, tratando-se da imagem visual de uma pessoa, cuja fisionomia muda, cujo corpo é móvel e de quem o vestuário e tudo, quanto a rodeia varia cada vez que a vemos? É incontestável, portanto, que a nossa consciência guarda em reserva uma imagem única, ou quase única, uma recordação praticamente invariável do objeto ou da pessoa, prova evidente de que houve outra coisa e bem diferente de uma ação mecânica de registro. Outro tanto se pode observar quanto à recordação auditiva. A mesma palavra articulada por pessoas diferentes, ou pelo mesmo indivíduo, em momentos diferentes, em frases diferentes, dá-nos fonogramas que não coincidem entre si, como seria, pois, a recordação comparável a um fonograma. Esta única consideração bastaria para tornar suspeita a teoria que atribui às moléstias da memória das palavras a alteração ou a destruição das próprias recordações, registradas automaticamente pela película cerebral. Mas vejamos, com o mesmo autor, o que se dá nessas moléstias, ali, onde a lesão cerebral é grave, onde a memória das palavras é atacada profundamente, acontece que uma excitação mais ou menos violenta, uma emoção, por exemplo, faz reaparecer repentinamente a recordação que parecia para sempre perdida. Seria isto possível se a recordação fosse depositada na matéria cerebral alterada ou destruída? As coisas produzem-se de preferência como se o cérebro servisse para lembrar a recordação e não conservá-la. O afásico torna-se incapaz de reencontrar a palavra quando tem necessidade dela, parece andar à volta, não possuir força suficiente para pôr o dedo no ponto preciso. No domínio psicológico, com efeito, o sinal externo da força é sempre a precisão. Mas a recordação parece estar aí, e às vezes, depois de substituir por perífrases a palavra que procurava em vão, o afásico emprega numa delas. Reflitamos agora no que se dá na afasia progressiva, isto é, quando o esquecimento de vocábulos se vai agravando sempre. Em geral, as palavras desaparecem então numa ordem determinada, como se a doença conhecesse a gramática, eclipsam-se primeiro os nomes próprios, depois os nomes comuns, em seguida os adjetivos e finalmente os verbos constituiriam outras tantas camadas sobrepostas, por assim dizer, e a lesão atingi-las ia sucessivamente. Sim, mas a enfermidade pode derivar das causas mais diversas, tomar as formas mais variadas, começar num ponto da região cerebral interessada e progredir em qualquer direção, a ordem do desaparecimento das recordações fica sendo a mesma. Seria isto possível se a moléstia atacasse as próprias recordações? Se a recordação não foi armazenada no cérebro, onde se conserva? A pergunta onde terá de resto um sentido quando se refere a outra coisa que não seja um corpo. Os clichês conservam-se numa caixa, os cilindros fonográficos nas estantes, mas por que razão as recordações, que não são coisas visíveis e tangíveis, necessitariam de um continente como poderiam tê-lo? Essas recordações existem noutra parte que não seja no espírito? Ora, o espírito humano é a própria consciência, e consciência significa, primeiramente, memória. Podemos dizer, com o eminente pensador, que tudo ocorre como se o corpo fora simplesmente utilizado pelo espírito.
Por conseguinte, não há motivo para supor que o corpo e o espírito sejam inseparavelmente ligados um ao outro. Eis aqui um cérebro que trabalha. Eis ali uma consciência que sente, que pensa e que quer. Se o trabalho do cérebro correspondesse à totalidade da consciência, se houvesse equivalência entre o cerebral e o mental, a consciência poderia seguir os destinos do cérebro e a morte ser o fim de tudo, pelo menos, a experiência não diria o contrário e o filósofo que afirma a sobrevivência teria de apoiar a sua tese em qualquer construção metafísica, base geralmente frágil. Mas, se a vida mental ultrapassa a vida central, se o cérebro se limita a traduzir por movimentos uma pequena parte do que se passa na consciência, a sobrevivência então se torna tão provável que a obrigação da prova caberá mais ao que nega do que ao que afirma, pois a única razão que possamos ter para admitir uma extinção da consciência depois da morte é a de que vemos o corpo desorganizar-se, e esta razão desvaloriza-se. Se a independência, pelo menos parcial, da consciência para com o corpo é, também, um fato de experiência. Bergson, apesar de metafísico, parece mais positivo do que o físico Littré. O espírito não é a matéria. Não está demonstrado que a alma seja função do cérebro, propriedade da substância cerebral, destinada a morrer com ela. Pergunta-se mesmo como é que um raciocinador da envergadura de Taine, por exemplo, que aprecia no seu justo valor a concepção e a composição de um trabalho, o seu plano, a sua execução, e que escreveu precisamente um livro especial sobre a inteligência, pode atribuir à criação de uma obra filosófica a secreção de uma combinação molecular das partes materiais constitutivas de um cérebro. A ação do espírito pessoal é aí tão evidente e recusável que é preciso uma verdadeira autossugestão sistemática para obscurecê-la. O cérebro é o órgão do pensamento, sem dúvida alguma, e ninguém o contesta. Mas contrariamente ao que outrora ainda se admitia, a totalidade do cérebro não é necessária ao pensamento nem à vida. Aos exemplos extraídos das doenças da memória, que acabamos de relembrar, poderíamos acrescentar muitos outros que levam à mesma conclusão. O meu sábio amigo Edmond Perrier apresentou à Academia das Ciências, na sessão de 23 de dezembro de 1913, uma observação do Dr. Robinson, respeitante a um homem que viveu um ano, quase sem sofrimento, sem nenhuma perturbação mental aparente, com o cérebro reduzido ao estado de papas, formando vasto abscesso purulento. Em julho de 1914, o Dr. Alopial fez, na Sociedade de Cirurgia, a exposição de uma operação praticada no Hospital Necker numa rapariga caída do metropolitano. Na trepanação, verificou-se que notável porção de matéria cerebral estava reduzida a papa. Fez-se a limpeza, drenou-se, fechou-se, a doente restabeleceu-se. Em 24 de março de 1917, na Academia das Ciências, o Dr. Guépin mostrou, operando um soldado ferido, que a ablação parcial do cérebro não impedia as manifestações da inteligência. Outros casos idênticos poderiam ser citados. Às vezes restam bem modestas parcelas, o espírito serve-se engenhosamente do que pode. Se os anatomistas não encontram a alma na ponta de seus escalpelos, quando dissecam os corpos, é porque lá não está. Quando os médicos, os fisiologistas não veem em nossas faculdades psíquicas senão propriedades da matéria cerebral, enganam-se grosseiramente. Há também no ser humano outra coisa mais do que a substância branca ou cinzenta do cérebro. Pode-se objetar que, em geral, a faculdade de pensar parece acompanhar o estado do cérebro e que ela enfraquece com a idade, como com o próprio cérebro acontece. Mas não seria o instrumento, o corpo, que enfraqueceria, e não o espírito? Muitas vezes, nos grandes labutadores do pensamento, o espírito mantém-se íntegro até o último dia da vida. Todos os meus contemporâneos conheceram em Paris escritores como Victor Hugo, Lamartine, Legouvé, historiadores como Thiers, Mignit, H. Martin, eruditos como Barthélemy Saint-Hilaire, 1805-1895, sábios como Chevreul, 1786-1889, que mostraram até uma idade muito avançada a virilidade e a juventude de suas almas.
Homo sapiens, o homem pensante, eis o título pelo qual certos fisiologistas definem há muito tempo a espécie humana. Podiam, porventura, criar esta designação para agregados de átomos materiais formando um cérebro? Uma associação química de moléculas de hidrogênio, de carbono, de azoto, de oxigênio, etc., poderia pensar? A biologia é uma ciência recente. A biologia determinista é uma filosofia. É próprio desta filosofia considerar os fenômenos mentais e psíquicos como efeitos de reações fisiológicas. Ora, as explicações fisiológicas não são, sob a forma de expressões figuradas, senão confissão de incompetência. Considera-se a invenção de uma palavra como descoberta e a narração hipotética de um fato como explicação. A sensação e o princípio vital conservam-se tão misteriosos como nos séculos passados, apesar das descobertas modernas sobre a origem puramente físico-química dos movimentos musculares. Não se pode deixar de reconhecer em cada um de nós, ao lado, ou melhor, acima dos fenômenos fisiológicos, um princípio intelectual ativo, autônomo, sem o qual nada se explica e com o qual tudo se compreende. Digamos desde já, além disso, que as manifestações normais e bem conhecidas da alma, de que acabamos de falar, desaparecem diante das que vamos pôr em evidência nos capítulos seguintes. A medicina teria grande interesse em tomar em linha de conta estas considerações, agindo não somente sobre o organismo físico, mas também sobre o dinamismo intelectual. Um certo número de doenças rebeldes aos processos farmacêuticos pode ser curado pela ação mental. Temos, de resto, como testemunhos, as curas pelo magnetismo, pela sugestão, e os pretensos milagres da fé religiosa, desde o templo de Epidauro e o culto de Esculápio até Lourdes e seus concorrentes. Os glóbulos homeopáticos da 20ª solução não atuam um pouco por persuasão? A fé move montanhas. O espírito não é o corpo nem emanação dele, afirmando-se como muito diferente. A vontade do homem é apreciada por toda a gente. A perseverança nesta vontade, boa ou má, o espírito de sacrifício, o heroísmo, o desprezo da dor, a insensibilidade orgânica dos mártires que desafiaram os suplícios mais atrozes, a abnegação, a dedicação, as virtudes e os vícios, a caridade e a inveja, a amizade e o ódio, não são outras tantas provas da independência da alma relativamente ao cérebro? Há seres que em nada pensam. Encontram-se alguns deles pela terra. Mas, em geral, o homem, mesmo o mais inculto, sente que existe qualquer coisa mais elevada que comer, beber e acasalar-se, que este mundo efêmero dos sentidos não é o seu próprio fim, sendo somente a manifestação de um princípio superior de que não vemos senão a sombra confusa. É este sentimento que as religiões quiseram atender. Se estudarmos o corpo humano e as suas funções naturais, somos forçados a reconhecer que, apesar dos encantos que oferece às nossas sensações, é, em última análise, um objeto assaz vulgar, quando nele se considera somente a matéria. A verdadeira nobreza está no espírito, no sentimento da inteligência, no culto da arte e da ciência, e o valor do homem não reside no seu corpo tão pouco duradouro, tão mutável, tão frágil, mas na sua alma que se mostra, nesta vida, dotada da faculdade de existir. Esse corpo não é, aliás, uma massa inerte, um autômato, é um organismo vivo. Ora, a organização de um ser, de um homem, um animal, uma planta, atesta a existência de uma força organizadora, um espírito na natureza, um princípio intelectual que rege os átomos e que não é propriedade deles. Se houvesse somente moléculas materiais desprovidas de direção, o mundo não caminharia, um caos qualquer subsistiria indefinidamente, sem leis matemáticas, e a ordem não regularia o cosmos. Na teoria mecânica do universo, o conjunto das coisas é um efeito fatal das combinações inconscientes, a criação é um nada intelectual que vem a ser alguma coisa e acaba por pensar. Pode-se imaginar hipótese mais absurda em si, e mais contrária à observação? A misteriosa natureza pôs espírito em tudo e mostra a si mesmo dotada de uma malignidade geralmente insuspeita. Que é a garridice da moça que a leva a tornar-se mulher, a sofrer no seu belo corpo, a perpetuar a espécie humana, a ser feliz com a dolorosa maternidade. Que é o amor, esse laço adorável? Que é o sofrimento dos corações? Que é o sentimento?
A muda linguagem da natureza não se faz ouvir bastante? Que é a construção de um ninho por dois pássaros, a ave choca alimentada pelo companheiro, o biscato levado pelos pais aos pequenos famintos. Que são a galinha e os seus pintainhos. Haveis refletido já sobre a primeira palpitação do coração num ovo, numa criança? Haveis analisado algum dia a fecundação das flores? Não ver nisso uma ordem raciocinada, uma intenção, um plano, um intuito geral, uma finalidade, uma organização que nos domina a todos? Não ver na vida fim supremo da organização dos mundos, é não ver a luz em pleno dia. Aonde nos conduz essa força misteriosa? Ignoramo-lo. Ao passo que a vida nos impõe suas leis, o planeta em que habitamos leva-nos pelo espaço com a velocidade de 107.000 km por hora, joguete ele mesmo das forças diretrizes do sistema do mundo e de 14 movimentos diferentes. Somos átomos pensantes sobre um átomo móvel, 1.000.000 de vezes menor que o Sol, que é 1.000.000 de vezes menor do que Canopo, o qual, por sua vez, é um átomo da nossa gigantesca nebulosa estelar, que não é senão um universo, cercado de outros até ao infinito. Imensidade sem limites. Movimentos prodigiosos. Velocidades assombrosas. A força parece mesmo inerente ao átomo, pois não se nota em parte nenhuma átomo imóvel. Um ser vivo que não possuísse em si mesmo a sua força diretriz não poderia viver, cairia em ruínas, como edifício abandonado. Renan e Berthelot, esses dois amigos inseparáveis, dissertavam às vezes sobre o problema que aqui nos interessa. Um e outro pareceram sem esperança de uma vida futura, mas com sentimentos um pouco antagônicos. Em 25 de agosto de 1892, Berthelot escrevia a Renan, que definhava dia a dia e morreu um mês depois: consolemo-nos, vendo crescer nossos netos, é a única sobrevivência que nos é dado conhecer de ciência certa. Esse modo de dizer não encerra, no seu espírito, uma negação absoluta e respondia, sem dúvida, a algumas preocupações do autor da vida de Jesus. Em 20 de julho precedente, Renan havia escrito a Berthelot: o ato mais importante de nossa vida é o da nossa morte. Esse ato cumprimos-lo, geralmente, em circunstâncias detestáveis. A nossa escola, cuja essência é a de não carecer de iludir-se, tem, creio eu, nessa hora solene, vantagens particulares. Trabalho atualmente na correção das provas do meu 4º e 5º volume de Israel. Quisera rever tudo. Se um outro interviesse nisto, sentiria algumas impaciências no fundo do purgatório. A maior parte dos melhoramentos que tenciono fazer ninguém, entretanto, salvo o Eterno e eu, os conhecerá. Seja feita a vontade de Deus. E o trunque para tus. O filósofo, o antigo teólogo, está preparado. Subsiste a sua crença em Deus. Pode-se ser anticlerical e deísta, como Voltaire. Renan não estava longe de admitir uma sobrevivência indeterminável. Segundo seu genro, o Sr. Psichari, que lhe assistiu à morte, Renan teria declarado que nada subsistiria dele, nada, nada, nada. Foi esta a impressão da sua hora derradeira. Acerca da sobrevivência da alma, sem outros grandes espíritos tiveram o mesmo cepticismo. Preocupavam-se com ela, todavia. Esta opinião é oriunda unicamente da nossa ignorância. Ptolomeu nada conhecia de mais estúpido do que a hipótese do movimento da Terra, soberanamente ridícula. Que é o pensamento? Que é a alma? O sobrenatural não existe, e a alma, se existe individualmente, é tão natural como o corpo. Chega-se enfim a admitir a unidade de força e a unidade de substância. Tudo é dinamismo. O dinamismo cósmico rege os mundos. Newton deu-lhe o nome de atração. Mas essa interpretação é insuficiente. Se só houvesse atração no universo, os astros formariam um único bloco, pois ela há muito tempo os teria reunido. Além disso, o movimento. O dinamismo vital rege os seres. No homem que evolucionou, o dinamismo psíquico é constantemente associado ao dinamismo vital. No fundo, todos esses dinamismos formam um só. É o espírito na natureza, surdo e cego para nós no mundo imaterial e mesmo no instinto dos animais, inconsciente na maior parte das obras humanas, consciente em um pequeno número delas. Já escrevi em Urânia, 1888, aquilo a que chamamos matéria esvai-se quando a análise científica crê agarrá-la.
Encontramos como sustentáculo do universo, princípio de todas as formas, a força, elemento dinâmico. O ser humano tem por princípio essencial a alma. O universo é um dinamismo inteligente incognoscível. Escrevi também em As Forças Naturais Desconhecidas, 1906, as manifestações psíquicas confirmam o que sabemos de outra parte, que a explicação puramente mecânica da natureza é insuficiente, que há outra coisa mais no universo do que a pretensa matéria. Não é a matéria que rege o mundo, é um elemento dinâmico e psíquico. O progresso realizado nas observações psíquicas depois da data em que estas linhas foram compostas confirmou-as de sobejo. Uma força mental regula silenciosamente, soberanamente, os instintos dos insetos, assegurando-lhes a existência e a perpetuidade, como regula também o nascimento de um pássaro e a evolução dos animais superiores, inclusive o próprio homem. É esse dinamismo que leva o inseto lagarta a tornar-se massa informe na crisálida e depois em borboleta. É ele que do organismo de médiuns especiais emite uma substância, transformando-se em órgãos vivos de duração efêmera, mas reais, dinamismo que cria instantaneamente materializações transitórias. Afirmamo-lo, o universo é um dinamismo. Uma força invisível e pensante rege mundos e átomos. A matéria obedece. A análise das coisas mostra em tudo a ação de um espírito oculto. Esse espírito universal está em tudo, regula cada átomo, cada molécula, mesmo impalpáveis, imponderáveis, infinitamente pequenos, invisíveis, constituindo pela sua agregação dinâmica as coisas visíveis e os seres, e esse espírito é indestrutível, eterno. O materialismo é doutrina errônea, incompleta e insuficiente, que nada explica a nosso contento. Admitir só a matéria dotada de propriedades é hipótese que não resiste à análise. Os positivistas laboram em erro, existem provas positivas de que a hipótese da matéria, dominando e regendo tudo, pelas suas propriedades, está à margem da verdade. Não adivinharam o dinamismo inteligente que anima os seres e mesmo as coisas. Podemos dizer, com o Dr. Gelei, que os fatores clássicos são impotentes para resolver a dificuldade geral de ordem filosófica relativa à evolução que do menos faz sair o mais. O materialismo, tão difundido, consciente ou inconscientemente, em todas as classes da sociedade, não é senão teoria de aparência, a superfície das coisas não analisadas. Quod terra immobilis, immedio coeli, ciego, contra serere in terram moveri, escrevia Copérnico na primeira página de sua obra imortal, na dedicatória ao Papa. E ele prova que o que se julgava demonstrado é absolutamente falso. Devemos hoje proceder da mesma forma para com a fisiologia psíquica. É pelo próprio método experimental que lhe demonstraremos a fraqueza. Vamos pôr em evidência o erro absoluto do materialismo clássico. Toda a fisiologia psíquica oficial é errônea, contrária à realidade. Há no ser humano outra coisa mais do que moléculas químicas dotadas de propriedades, há um elemento não material, um princípio espiritual. O exame imparcial dos fatos vai comprová-lo e vê-lo-emos mesmo atuar independentemente dos sentidos físicos. Capítulo 3 Que é o homem? Existe a alma? Devemos procurar a verdade com plena independência de espírito, livres de toda a ideia preconcebida. Descartes. Verificamos que as teorias materialistas não estão inteiramente demonstradas. Não assentam em base tão sólida quanto se imagina, têm lacunas, deixam de lado muitas coisas inexplicadas, estão longe de poderem ser comparadas, como se pretende, a teoremas geométricos, a certezas matemáticas. Está, pois, a questão inteiramente aberta ao nosso livre exame. Antes de procurar saber se a alma sobrevive à dissolução do corpo, é indispensável indagar, primeiro, se realmente nossas almas existem. Discutir a duração de uma coisa que não existisse seria perder tempo ingenuamente. Se o pensamento fosse produto do cérebro, extinguir-se-ia com ele. Esta noção só se pode adquirir pela observação científica positiva, pelo método experimental. Entretanto, até hoje a psicologia tem sido mais uma convenção de palavras, de meditações teóricas, de hipóteses, do que outra coisa. É tradição que não seguiremos aqui. Vamos procurar determinar a natureza da alma, por observações práticas, e conhecer as suas faculdades.
É lamentável que essas faculdades sejam quase ignoradas ainda. A nova psicologia deve ser firmada sobre a ciência. Lembremo-nos da origem da palavra metafísica, depois da física na classificação de seu fundador, Aristóteles. Foi demasiadamente esquecida essa circunstância. Para continuar a viver depois da destruição do corpo é necessário existir espiritualmente. O nosso espírito subsiste individualmente. Temos uma alma? Para falar com mais exatidão, o homem é uma alma? Eis a primeira questão a resolver, o primeiro ponto a estabelecer. Já apuramos que os materialistas, os positivistas, os ateus, os negadores do espírito na natureza, laboram em completo erro, pensando e ensinando que não há no universo senão a matéria e suas propriedades, e que todos os fatos da humanidade se explicam por esta teoria, ao mesmo tempo erudita e vulgar. Eis aqui uma hipótese inexata. Mas é preciso provar a tese contrária. Que é a alma? Donde provém mesmo esta palavra? Que significa? A crença na alma foi estabelecida até agora sobre dissertações metafísicas e sobre pretensas revelações divinas não comprovadas. A religião, a fé, o sentimento, o desejo, o temor, não são provas. Como se apresentou ao espírito dos homens a noção da alma? A palavra alma e seus equivalentes em nossas línguas modernas, espírito, por exemplo, ou nas línguas antigas, como anima, animus, transcrição latina do grego, spiritus, atma, alma, vocábulo sânscrito ligado ao grego, vapor, etc. implicam todas a ideia de sopro, e não há dúvida de que a ideia de alma e de espírito exprimiu primitivamente a ideia de sopro nos psicólogos da primeira época. Psiche, mesmo, provém do grego, soprar. Esses observadores, identificando a essência da vida e do pensamento com o fenômeno da respiração, e, por outra parte, da decomposição do corpo morto, do corpo privado de sopro, privado da alma, com a crença nas aparições dos mortos, isto é, a vida persistente daqueles cujo cadáver aí jazia, inanimado, ou, o que é mais, dissolvido e reduzido a cinzas, imaginaram que o sopro, a alma, era alguma coisa que abandonava o corpo na hora do decesso, para ir viver em outra parte da sua própria vida. Ainda hoje o último suspiro designa a morte. Se uns admitiam esta persistência da vida sob forma invisível, outros só viam nisso uma impressão de sentimento, de saudade, de afeição dos sobreviventes, e desde a origem dos diversos grupos humanos vemos duas teorias distintas e mesmo opostas compartilharem as opiniões, o espiritualismo e o materialismo. Mas tanto uns como outros raciocinam superficialmente. O sentido das palavras alma e espírito deve ser mudado, discutido, examinado. Há distinções fundamentais a determinar. As propriedades do organismo vivo e os elementos psíquicos são essencialmente diferentes. Em geral, os homens pensam, com uma convicção perfeita, que só há no mundo uma única realidade incontestável, a realidade dos objetos, da matéria, isto é, do que se vê, do que se toca, do que cai sob a apreciação dos sentidos. O resto para eles não passa de abstração, quimera, coisa nenhuma. Este modo de ver tem por si a imensa maioria dos sábios e de toda a gente. Mas as maiorias e os sábios podem errar, e é o que se dá. A física, a própria física, ensina-nos que a afirmação de aparência, mesmo quando tem toda a força da evidência mais irresistível, deve ter-se por suspeita e, direi como meu saudoso amigo Durand de Gross, verificada severamente. Há nada mais patente do que a marcha do sol e do céu inteiro por cima de nossas cabeças. Esta evidência tem sido proclamada em todos os tempos e lugares pelos olhos humanos. Haverá outra mais imponente? Entretanto, não passa de uma ilusão, como a astronomia demonstrou. Quantas vezes os doutrinários, raciocinando sobre a única observação aparente, se mostram superficiais na sua crítica do conhecimento, julgando ver o fato experimental no ponto em que o mostram: o Sol é um disco luminoso que gira sobre nossas cabeças, de leste a oeste, desde que nasce até que desaparece. Eis aí uma verdade observada, e que o testemunho unânime dos homens proclamou durante milhares de anos. Como é possível, entretanto, que a ciência ouse afirmar que esta verdade, firmada pela observação, é um erro irrecusável? E como é possível que todo o mundo saiba hoje que isto é um erro?
O que se pode afirmar rigorosamente, o que é um fato de verdadeira observação e que se compreende bem não é aquele que se enuncia dizendo, o Sol é um disco, etc. É o fato que se deveria enunciar, assim, tenho a sensação de um disco brilhante que designo pelo nome de Sol, fazendo-me tal sensação aparecer o mesmo disco como movendo-se de leste para oeste, etc. É nesses termos que o experimentador deve limitar a afirmação da sua experiência, se quiser manter-se nos domínios estritos da afirmação experimental, isto é, da certeza absoluta. E esse disco mesmo não é mais do que uma falsa aparência, pois o Sol é um globo. Consideremos as sensações e as percepções, todavia não as confundamos com a realidade. Esta precisa de ser demonstrada. Vejo um relâmpago, um tiro de canhão ressoar ao meu ouvido. Rigorosamente, devemos pensar, tenho a sensação de haver ouvido um tiro de canhão. Entretanto, os fisiologistas desconhecem muitas vezes esta distinção essencial. O que eles nos apresentam como fatos observados não são muitas vezes, a rigor, senão fatos conjeturados, não são observações, são induções extraídas da observação, sem que eles se deem conta dessa operação do seu espírito. Tenho a sensação de um disco luminoso de certo diâmetro aparente, caminhando no céu do nascente para o poente, eis o que é absolutamente verdadeiro, o que posso afirmar com segurança, segundo o princípio estabelecido pela doutrina experimental da certeza. Mas se digo, um disco caminha no céu, etc., afirmo mais do que sei, estou sujeito a enganar-me, e a prova é que estou em erro, neste caso. Seria supérfluo multiplicar os exemplos em apoio desta tese. Sentimos tal e tal sensação, temos tal e tal ideia, tal e tal emoção, eis o único conhecimento imediato e certo, a única verdade propriamente experimental e digna de crença absoluta. A noção de objeto supõe, pois, uma sensação, uma percepção, uma concepção. Mas que é tudo isso? Outros tantos atributos do próprio objeto? Não. Essa sensação, essa concepção provam que, em face da coisa sentida, percebida, concebida, há uma coisa que sente, percebe, concebe. Falando rigorosamente, o fato de sentir, perceber, conceber, constitui só por si um fato absolutamente fundamental, o único que nos impõe a observação imediata. Raciocina-se assim desde as discussões de Berkeley, 1710, e mesmo desde as de Malebranche, 1674. Tal raciocínio não é de ontem. Só julgamos o universo, as coisas, os seres, as forças, o espaço, o tempo, pelas nossas sensações, e tudo o que podemos pensar sobre a realidade está na nossa ideia, em nosso espírito, em nosso cérebro. Mas é um raciocínio singular concluir daí que as nossas ideias constituem a realidade. Essas impressões têm uma causa e essa causa é exterior aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Somos espelhos que se dão conta das imagens recebidas. O idealismo puro de Berkeley, de Malebranche, de Kant, de Poincaré, vai demasiadamente longe no cepticismo, mas não percamos nunca de vista o seu princípio. É urgente, na verdade, protestar contra a aparência vulgar e proclamar que o mundo exterior não é o que nos parece ser. Se não fôssemos dotados de olhos e de ouvidos, ele parecer-nos-ia diferente. A retina poderia ser de conformação diversa, o nervo óptico poderia vibrar, perceber as vibrações, não entre 380 e 760 trilhões de vibrações por segundo, do vermelho extremo ao violeta extremo, mas para além do infravermelho ou do ultravioleta, ou ser substituído por nervos que recebessem as radiações elétricas ou as ondas magnéticas ou as forças invisíveis que nos são desconhecidas. Para esses seres, que talvez existam em outros mundos, o universo seria diferente do dos nossos sistemas científicos. Incorreríamos portanto em erro, tomando as nossas sensações como realidades. A natureza real é outra, não a conhecemos, mas o espírito deve estudá-la. Sinto, penso, tal é a nossa única certeza, imediata, realmente experimental, aquela que merece esse qualificativo. Desse fato primitivo, o único de observação real, de certeza indubitável, um grande fato secundário deriva por via de indução, o fato de uma causa da qual procedem esta sensação e este pensamento.
Essa causa desdobra-se em dois fatores, o sujeito e o objeto, isto é, o que sente e pensa, o que é sentido e pensado. Certos filósofos da escola idealista, como Berkeley, no século XVII, e H. Poincaré, no século XX, chegaram a pretender que apenas existe o sujeito pensante, que somente as nossas sensações são experimentadas por nós e que o objeto, o mundo exterior, poderia muito bem não existir. É um exagero contrário ao dos materialistas radicais e também errôneo. O que é certo, irrecusável, é que sabemos que pensamos e que ignoramos a verdadeira realidade, a essência das coisas e do mundo exterior, do qual as nossas percepções só nos comunicam a aparência. Supor que conhecemos a realidade é anticientífico. Sabemos que os nossos sentidos nos revelam apenas uma parte dela, isso mesmo à maneira de prismas modificando a realidade. Se o nosso planeta estivesse constantemente coberto de nuvens, não conheceríamos nem o Sol, nem a Lua, nem os planetas, nem as estrelas, e o sistema do mundo ficaria ignorado, de sorte que o saber humano seria condenado à irremediável falsidade. Ora, o que conhecemos nada é comparado com o que ignoramos, o nosso próprio nervo óptico não é senão intérprete parcial. A ilusão é a base pouco sólida das nossas ideias, das nossas sensações, das nossas crenças. A primeira e a mais sentimental dessas ilusões é a imobilidade da Terra. O homem sente-se fixado no centro do universo e tudo imaginou consequentemente. Apesar das demonstrações da astronomia, por mais que procuremos perceber, tocar a verdade, não o conseguimos. Suponhamos que nos encontramos no declínio de um belo dia de verão, o ar é calmo, o céu puro e tudo está absolutamente tranquilo em redor de nós. E entretanto estamos, de fato, num automóvel que corre no seio dos céus com velocidade vertiginosa. A humanidade vive em profunda ignorância e não sabe que a nossa organização natural nada nos revela da realidade. Os nossos sentidos enganam-se em tudo. Só a análise científica esclarece o nosso espírito. Assim, por exemplo, nada sentimos dos movimentos formidáveis do planeta, sobre o qual pousamos os pés. Parece-nos estável, imóvel, com direções fixas, alto, baixo, esquerda, direita, etc. Entretanto, corre no espaço, leva-nos à velocidade de 107.000 km por hora, no seu curso anual ao redor do Sol, o qual se desloca também através da imensidade, de tal sorte que a trajetória da Terra não é uma curva fechada, mas uma espiral sempre aberta. E que o nosso globo errante não passou duas vezes pelo mesmo caminho desde que existe. Ao mesmo tempo, este globo gira sobre si mesmo em 24 horas, de sorte que o que chamamos o alto, a certa hora, é o baixo 12 horas mais tarde. Esse movimento diurno faz-nos percorrer 305 metros por segundo na latitude de Paris, 465 metros no Equador. O nosso planeta é o joguete de 14 movimentos diferentes, dos quais nenhum nos é sensível, mesmo os que nos tocam de perto, por exemplo o das marés da crosta terrestre, que eleva o solo 2 vezes por dia sob os nossos pés, à altura de 30 centímetros. Nenhum ponto de mira fixo nos permite observá-lo diretamente. Se não houvesse costas, as marés do oceano também não seriam visíveis. Apercebemo-nos, mesmo, do ar que respiramos, do seu peso. A superfície do corpo humano suporta um peso de ar de 16.000 quilos, contrabalançado exatamente pela pressão interior. Não se suspeitava do peso do ar antes de Galileu, Pascal e Torricelli. A ciência comprova-o, a natureza não nos faz sentir. Esse ar é atravessado por eflúvios variados que ignoramos. A eletricidade tem aí um papel perpétuo, do qual só percebemos a manifestação durante as trovoadas ou nas violentas rupturas de equilíbrio. O Sol envia-nos constantemente radiações magnéticas que, a 150 milhões de quilômetros de distância, atuam sobre a agulha magnética sem que os nossos sentidos revelem esta ação. Só algumas organizações delicadas sentem esses eflúvios elétricos e magnéticos.
A nossa vista só distingue o que chamamos luz, pelas vibrações do éter compreendidas entre 380 trilhões por segundo, vermelho extremo, e 760, violeta extremo, mas as vibrações lentas do infravermelho, abaixo de 380, existem e atuam na natureza, assim como as vibrações rápidas, acima de 760, do ultravioleta, invisíveis à nossa retina. O nosso ouvido não percebe o que chamamos som senão a partir de 32 vibrações por segundo, para os mais graves, até 36.000, os silvos mais agudos. O nosso olfato não sente o que chamamos odores senão a uma grande proximidade somente para determinado número de emanações. O olfato dos animais difere do olfato humano. De resto, na natureza, fora de nossos sentidos, não há de fato nem luz, nem som, nem cheiro, fomos nós que criamos essas palavras correspondentes às nossas impressões. A luz é um modo de movimento, como o calor, e há tanta luz no espaço à meia-noite como ao meio-dia, isto é, nas mesmas vibrações etéreas atravessando a imensidade dos céus. O som é outro modo de movimento, e só é um ruído para o nosso nervo auditivo. Os odores provêm de partículas em suspensão no ar, que afetam especialmente os nossos nervos olfativos. São esses os três únicos sentidos que, em nossa organização terrestre, nos põem em relação com o mundo exterior ao nosso corpo. Os outros dois, o tato e o paladar, só atuam por contato. É pouco, e não nos dão, em todos os casos, o conhecimento da realidade. Há ao redor de nós vibrações, movimentos, etéreos ou aéreos, forças, coisas invisíveis que não percebemos. É esta uma afirmação de ordem absolutamente científica e incontestavelmente racional. Podem existir à nossa volta, não somente coisas, mas também seres invisíveis, intangíveis, com os quais os nossos sentidos não nos põem em comunicação. Não digo que existam, mas digo que podem existir, e que esta afirmação é o corolário rigorosamente científico e racional das demonstrações precedentes. Estando verificado que os nossos órgãos de percepção não nos revelam o que existe e nos dão indicações falsas ou erradas, movimento da Terra, peso do ar, radiações, eletricidade, magnetismo, etc., não podemos pensar que única realidade seja representada pelo que vemos e somos mesmo convidados a admitir o contrário. Podem existir em torno de nós seres invisíveis. Quem teria adivinhado os micróbios antes de sua descoberta? Entretanto, é por milhares de milhões que pululam e representam um papel considerável na vida de todos os organismos. As aparências não nos revelam a realidade. Há uma única realidade apreciada diretamente por nós, é o nosso pensamento. E o que há de mais insofismavelmente real no homem é o espírito. As minhas obras precedentes conduzem já a esta conclusão. Esta de agora é destinada a prová-la com maior evidência ainda. Que os leitores me perdoem o eu haver repetido aqui o que publiquei no Lumen, em 1867, e em As Forças Naturais Desconhecidas, em 1907, mas era indispensável relembrar essas noções. Henri Poincaré, idealista e não espiritualista, apesar do cepticismo da sua conversação, escreveu a seguinte página a respeito dos últimos anos do sábio Francis Poitier, professor da Escola Politécnica: o mal a que sucumbiu foi demorado e cruel. Ficou 12 anos estendido num leito ou numa poltrona, privado do uso de seus membros e muitas vezes torturado pela dor. A invasão do mal era lenta e contínua, as crises, de ano em ano, eram mais frequentes. Por fim, seu corpo não era coisa alguma, e na cama de onde não podia sair só se lobrigavam 2 olhos. Sua alma era mais forte do que o poder cego de uma enfermidade brutal, ela não vergou. Fazia-se conduzir à escola politécnica ou à escola de Minas. Tudo que outrora havia amado continuou a interessá-lo cada vez mais nos momentos de repouso que o sofrimento lhe deixava. E nesse corpo de dia para dia mais imobilizado, a inteligência mantinha-se sempre luminosa, tal qual fortaleza cujas muralhas caem aos pedaços sob os obuses inimigos e que a energia do chefe mantém ainda temível. Algumas semanas antes de morrer pedia-me livros de matemática para empreender um estudo novo para ele. Até ao seu último dia mostrou-nos que o pensamento é mais forte do que a morte. Não, quem escreveu estas linhas não foi espiritualista, mas professor de cepticismo.
Isto prova que a verdade se impõe por si mesma e resplandece inapagável, como Sírio no meio da noite estrelada. De resto, Henri Poincaré afirmou-me muitas vezes e pessoalmente, em nossas numerosas e longas conversas, que, duvidando da própria realidade do nosso mundo exterior, só acreditava no espírito. Era excessivo. Existe alguma coisa mais do que o espírito? Não devemos exagerar. Afinal, sabemos bem que o sentimos em nós mesmos. Enquanto componho este livro, concebo um plano, distribuo os capítulos, sinto rigorosamente, exatamente, sem parcialidade de sistema, sem qualquer dogma, simplesmente, diretamente, que só eu faço este trabalho, o meu espírito e não o meu corpo. Tenho um corpo. Não sou eu que pertenço ao corpo. Esta consciência de nós é a nossa impressão imediata, e é sobre as nossas impressões que podemos e devemos meditar, elas são a base de todos os nossos raciocínios. Como se ousa afirmar que a definição do ser humano cabe nestas palavras, um tecido de carne em redor de um esqueleto, ou nestas, uma combinação de moléculas de oxigênio, de azoto, de carbono, ou ainda nestas, um homem é constituído por 6 quilos de ossos, 15 de albumina e fibrina e 50 de água, ou, por último, é um feixe de nervos. Preferimos a definição de Bonaldi: o homem é uma inteligência servida por órgãos. Declaremo-lo: o homem é essencialmente espírito, quer o saiba ou quer o ignore. Não possui cada um de nós o sentimento da justiça. Uma criança, justamente castigada por uma falta, não sabe que mereceu o castigo e, injustamente castigada, não se revolta. De onde vem a consciência moral? O homem teve por antepassados os animais das épocas geológicas terciária, secundária e primária, evoluídos gradualmente dos répteis aos símios. Não foram os seus cérebros que criaram a consciência moral e principalmente o sentimento da justiça inata na criança. Pode-se pretender que proveio dos antepassados e depois da educação. Mas de onde veio esta educação? É o mundo do espírito. Não há um padrão entre este mundo intelectual, espiritual, moral, e as operações físico-químicas da substância cerebral. A vontade é, certamente, uma energia de ordem intelectual. Tomemos um exemplo entre mil. Napoleão quer conquistar o mundo e tudo sacrifica a esta ambição. Examinai todos os seus atos, mesmo os menores, desde a campanha do Egito até Waterloo. Nem a fisiologia, nem a química, nem a física, nem a mecânica explicarão essa personalidade, essa continuidade de ideias, essa perseverança, essa teimosia. Vibrações cerebrais? Não é suficiente. No fundo do cérebro há um ser pensante do qual esse cérebro não é senão um instrumento. Não é o olhar que vê. Não é o cérebro que pensa. O estudo de um astro, no telescópio, não se pode atribuir legitimamente nem ao instrumento, nem ao olhar, nem ao cérebro, mas ao espírito do astrônomo que procura e encontra. A vontade humana bastaria por si só para provar a existência do mundo psíquico, do mundo pensante, diferente do mundo imaterial visível, tangível. A ação de uma vontade manifesta-se em tudo. Podem-se fazer sobre isto observações muito simples. Estou sentado numa poltrona, as mãos nos joelhos, com a direita entretenho-me em levantar um por um os dedos da esquerda, eles caem naturalmente, mas se quiser que eles não caiam, não cairão. Quem mandou neste caso sobre os músculos? Simplesmente a minha vontade. Há pois aqui uma força mental que atua sobre a matéria. Esta força é associada ao meu cérebro, bem entendido. Mas, afinal, é uma ideia, e essa ideia ide sobre a matéria. A causa inicial não é o cérebro, cujas vibrações não são mais do que efeitos. O homem que exercita a sua vontade é obreiro do seu destino. Consideremos agora especialmente o pensamento no homem. É a demonstração perpétua da existência da alma. Quando meditamos, quando dizemos simplesmente eu penso ou eu quero, quando calculamos um problema, quando exercitamos o nosso poder de abstração e de generalização, afirmamos a existência da alma. O pensamento é o que o homem possui de mais precioso, de mais pessoal, de mais independente. Sua liberdade é inatacável. Podeis torturar o corpo, encarcerá-lo, dirigi-lo pela força material, nada podereis contra o pensamento. Tudo o que fizerdes, tudo, quanto disserdes, não o forçará.
Ele ri-se de tudo, desdenha tudo, domina tudo. Quando quer iludir, quando a hipocrisia mundana ou religiosa o obriga a mentir, quando a ambição política ou comercial o faz revestir de máscara enganadora, conserva-se o mesmo e sabe o que quer. Não é isso a prova flagrante da existência do ser psíquico independente do cérebro? Não é a matéria, não é um conjunto de moléculas que pode pensar. É tão infantil, tão ridículo admitir que o cérebro sente e pensa, como atribuir às pilhas geradoras de eletricidade do telégrafo a geração das ideias expressas no telegrama. O espírito, o pensamento, a direção mental, não são nem a matéria, nem a força. A terra que gravita em torno do sol, a pedra que cai, a água que corre, o calor que dilata ou comprime os laços entre os átomos, representam-nos, de uma parte, a matéria, e de outra parte a energia. O pensamento, o raciocínio, a direção, segundo uma intenção determinada, são outra coisa. Há ali um princípio muito diverso. Todos conhecem